Como funciona a química entre duas pessoas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, 3 recadinhos rápidos da paróquia, Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. E às vezes até não conhece um podcast, né? A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Altair, hoje é dia de responder e-mail de ouvinte. Mais um. O e-mail dele, Altair, faz uma pergunta aqui que nos inspirou a usar esse título aqui, né? Sobre a química entre duas pessoas. Isso. A pergunta veio do Rafael Squisato Teles. Ele tem 26 anos, é contador de Sarandi, Paraná. Sarandi é pertinho da minha terra, Altair. É pertinho? É pertinho de Maringá, também fica na parte norte do Paraná aqui. Um abraço então aí pro pessoal de Sarandi. Rafael, ele diz o seguinte: sou muito fã do programa, parabéns pelo excelente trabalho. Aí. Minha pergunta é a seguinte: biologicamente falando, por que é que eu acho uma mulher atraente e uma outra não? Por que é que um amigo meu acha uma mulher atraente e eu não acho essa mesma mulher atraente? Ou seja, no que se fundamenta essa escolha de um parceiro? Que a gente formulou desse jeito aqui, né, Altair, para esse programa, que é como é que funciona essa química entre duas pessoas, né, essa atração química que se dá entre duas pessoas. O que é que a ciência tem a falar sobre isso, Altair? Várias coisas. Dessa vez, várias coisas. Olha só. Então. A gente vai usar essa pergunta e esse tema, né, de química para explicar uma coisa que relacionada com outro episódio, que é um episódio que felizmente teve uma boa repercussão, que é a dos transgêneros. Certo. Né? O que faz uma pessoa ser transgênero, né? Então, nesse episódio do transgênero, eu comento uma coisa sobre... são 4 níveis de observação, né? Então, o sexo biológico, a identidade de gênero, a opção ou orientação sexual e a estratégia sexual. Então, esse episódio vai servir para falar de um deles, que é a estratégia sexual, que em geral é um pouco menos conhecido das pessoas. Sim. Né? Que é um nome mais técnico da química. Certo. Tá? É um nome um pouquinho mais técnico. O que é que a gente está chamando de química, né? Porque Química entre aspas aqui, isso, né? porque essa é a dificuldade. Quando você vai estudar mais sistematicamente a questão da química entre pessoas, tem um problema que a definição é ruim. Para vocês verem a dificuldade da definição. Então, por exemplo, o que você acha que é química? Imagina que eu vi uma pessoa e gostei dela, da pessoa, né? Então eu posso achar, eu acho que vai rolar, tem uma química entre a gente, mas não rolou nada, não aconteceu nada, a gente não ficou, ninguém se pegou, não aconteceu nada. Só olhando. Nem conversou, nada. Nada. Né? Então tem uma coisa platônica, né? Então tem gente que acha que rola química ali, na coisa platônica. Tem gente que acha que a química só existe depois que você dá a pegadinha. Né? Então, logo depois, deu a pegadinha, você já sente. Tem que rolar beijo na boca. Isso, pelo menos. Né? Você já sentiu ali que né, tem alguma coisa. Então, precisa do contato para ter a química. Certo. Tem gente que acha que a química só aparece um pouco depois ainda. Tá. Né? Então, você tem que ficar um pouco para ver e tal. Né? Isso já mostra a dificuldade da definição, por isso que é difícil de estudar. Certo. Tá? Qual dessas 3 fases do contato você acha que é mais relacionada com a definição mais atual e científica de química? Atual e científica. A relação atual e científica do conceito de química, entre aspas. Né? Isso, entre pessoas, exato. Olha, assim, eu já não sou mais moleque, né, Altair? Mas jovial. Assim, eu tenho uma crença de que esse papo de química, antes de rolar alguma coisa, é meio romântico. Assim, é meio furado. É meio furado, cara. Eu acho que tem que rolar pelo menos beijo na boca pra ver se tem química. Tem que ter a pegadinha. Eu me lembrei até, antes de você estar falando essa pergunta, me lembrei até de uma cena que tem no filme
De Volta para o Futuro. Já deu uma dica da idade, tá vendo? Já até perdeu meu argumento já. E é o De Volta para o Futuro 1. Então aí... Tá vendo? Tá tentando te ajudar. O De Volta para o Futuro 1, né? Que como ele já faz mais de 30 anos que aconteceu, não é mais spoiler, né? Mas veja o filme, é legal. Tem uma cena em que a mãe do Mark McFly, né, do protagonista, né, ele foi lá passado, né, tentar juntar os pais, e ele acaba beijando a própria mãe. Isso, né? Antes de ser a mãe dele. A mãe fica atrás dele o tempo todo, aí finalmente consegue beijar ele, né? E quando ela beija ele, ela fala assim, foi esquisito, né? Ela mesma fala assim, foi esquisito, né? Mas ela teve que beijar pra saber que rolou uma coisa esquisita ali, que a química não rolou, assim, né? Porque antes ela tava na ilusão de que, nossa, é o homem da minha vida, não sei o quê. Então, ótima observação, tá vendo? É uma observação anedótica, mas que reflete muito bem o conceito. Então, o conceito mais atual dos estudos sobre química reflete essa coisa da pós-pegadinha, mas logo depois, tá? Não pode demorar muito, não. Então, essa coisa platônica não é química. A coisa que acontece do contato subsequente depois de algumas vezes não é química. A química acontece naquele primeiro momento. Logo depois... Depois que já teve muita convivência, aí já não é mais química. Aí já é uma coisa mais voltada. Uma coisa mais voltada pro longo prazo, é diferente, tá? Mas a química acontece naquele primeiro contato, logo depois, tá? Certo. Então, só para situar o conceito. E o que é isso, né? Afinal, então, você tem pessoas, para quem tem um pouco de experiência já sabe, você tem pessoas que você acha muito legal, assim, acha a pessoa bonita e tal, quando rola a pegadinha, não. Tipo, não, né? Merda. Né? Tem todo mundo já deve ter acontecido com todo mundo. Enfim. Não rolou. No caso visualmente parecia que ia rolar, e aí quando rolou, não rolou. Não. Tem o contrário, tem pessoas que você acha mais ou menos, aí dá aquela pegadinha aí a coisa é legal. Então, aí você se sente até idiota, né? Assim, tem situações que é mais ou menos que é convergente. Então você acha a pessoa legal e é legal também. Então tem muita variação, tá? A grande coisa aí, e tem vários trabalhos, em psicologia social principalmente, tem vários trabalhos que regulam isso. Como que os estudos funcionam? É legal porque dá para fazer uma ponte com estudos em publicidade agora. Quem sabe disso melhor que eu. Agora em publicidade no Brasil, fora já é uma tendência maior, mas no Brasil tem essa tendência a você criar métricas. É uma coisa de criar KPIs, né? Indicadores para tudo, assim. Que é legal, mas tem um lado regressivo também. Porque se você não sabe pra que serve o indicador, também pra quê? Mas é legal, assim, eu não vou ficar fazendo não é um troça. Indicador, ele é só um número. É só um número, não vou ficar fazendo troça, porque é importante. Os estudos nessa área de química entre pessoas vão nesse mesmo sentido. Eles tentam criar questionários, indicadores, em que eles aplicam um questionário numa pessoa e no par, né, antes, e aí usa esse indicador para tentar prever o nível de química depois. Né? Então tem vários trabalhos que mostram isso. Lembra muita coisa da publicidade mesmo. Porque a ponte que eu faço entre a corte, né, o contato entre as pessoas, é muito parecido com a publicidade. Né? Porque no marketing você tenta superestimar ou subestimar atributos. Na comunicação, em geral, você tende a mostrar. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, mas superestima. Isso, mas não tanto quanto no marketing. O marketing é agressivo a coisa, né? Você realmente faz... É quase enganoso, né? É enganoso, mas enfim. Mas, um tá dentro do outro, tá aí, não, eles estão muito interligados, mas a corte, quando você quer se mostrar legal pra alguém e tal, é um pouco parecido. Né? Tem princípios parecidos. Não me misture isso com Kotler, tá? Não tem nada a ver com essa porra de 4P, essas merda aí. Nada a ver. Mas assim, no ponto de vista da psicologia social, do contato e tal, você quer mostrar o que você tem pro outro, o outro também quer, e tem esse jogo mesmo, né? É muito um jogo de custo-benefício, né? E tanto é que tem muitas linhas que estudam essa da psicologia social, da economia mesmo, que tentam usar modelos econométricos, né? Eles fazem modelos assim baseados... A própria ideia de valor de mercado também. Exato. Então, baseado nos seus atributos agora e nos seus atributos em relação à população da onde você faz parte, qual o seu nível de valor de mercado, e aí você vira um commodity. Na verdade, você é uma carteira de commodities, porque você... Por exemplo, você tem commodities físicos, que é a sua altura, seu peso, sua idade, sua cor, enfim. Você tem commodities sociais, que é renda, que é quem você conhece, como você se veste, são outros tipos de commodity. E tem o que eles chamam de commodities relacionais, né? Que é como você se porta. Então, se você é engraçado, que são atributos mais cognitivos, né? Sim. Se você é engraçado, se você aparenta ser inteligente, coisas assim. E aí essa junção de commodities gera uma carteira.
Certo. Eles tratam realmente assim. E aí, dada a sua carteira, se você é homem, quanto que isso tem de impacto no mercado, o quão escolhido você pode ser, né? E aí eles fazem um ranking desses commodities, quais atributos são mais importantes para escolha em certos contextos e tal. E qual a relação entre isso e estratégia sexual? Estratégia sexual não tem a ver diretamente com a química, mas é assim. O melhor jeito é pensar, por exemplo, você deve ter amigos homens que quando eles vão na balada, quando eles entram em contato com pessoas ou do mesmo sexo ou do sexo oposto, aí tanto faz, eles são, entre aspas, mais ativos. Eles conversam, eles buscam, eles ficam chavecando, né? Isso é um tipo de estratégia sexual. Sim. Tem outro tipo de estratégia que é você ser um pouco mais passivo. Então você fica esperando a pessoa conversar com você, ou você dá indícios indiretos, ou você é desligado mesmo. Isso é um outro tipo de estratégia sexual. Isso é interessante. Essas estratégias comportamentais independem do sexo da pessoa, biológico, independem da orientação sexual. Então, nos estudos de estratégia sexual, você tem uma estratégia mais masculina, que é essa de você conversar, ir atrás e tal. E você tem uma estratégia mais feminina, que é essa de esperar, de ser mais passivo e tal. Mas não quer dizer que é específico dos homens e das mulheres. Você tem homens com estratégia mais masculina e homens com estratégia mais feminina. Certo. Também. Essa é a diferença entre você escolher e ser escolhido. Isso vale como uma reflexão importante. Na verdade, um pequeno parênteses. Temos um grande efeito de gênero social, obviamente. Eu vou ser bem estereotipado, assim, né? Talvez esse efeito apareça mais em pessoas um pouco mais velhas e em cidades menores. Em que normalmente o homem tem que ir na balada, ficar chavecando as meninas. E as meninas não podem chavecar, elas têm que ficar passivas. Por uma questão de conservadorismo. Isso, tem esse jogo, né? Tem esse jogo. Então, as relações sociais acabam modulando a estratégia sexual. É um comportamento machista esse, né? Isso, não. Foi criado ao longo do tempo. Assim. Isso, é totalmente machista mesmo, porque você acaba meio que engessando as pessoas. Porque, por exemplo, você tem mulheres que podem ter uma estratégia mais masculina, de ser mais ativas. E você tem homens com uma estratégia mais feminina também, de ser mais passivo. O próprio fato de a gente chamar de masculino e feminino já é machista. Já é machista, isso. Mas esse é o termo... É uma estratégia mais de ataque ou uma estratégia mais de defesa? Então, assim, se você usar o termo voltado para os animais, é melhor. Tá. Que é uma estratégia mais de exibição ou de escolha. Certo. Né? Então, pense no sentido feminino, por exemplo. Então, pense nesse sentido machista, né? Então, por mais vontade que a mulher tenha de ser mais ativa, de escolher o parceiro dela, ela não pode. Então, ela fica ali. Então, na verdade, ela não consegue escolher, né? Porque depende do valor de mercado dela. Na verdade, os caras chegam nela e ela tem que escolher entre aqueles que chegaram, né? Que não necessariamente ela tá escolhendo, na verdade, ela tá aceitando. Essa é a diferença entre escolher e aceitar, né? Dado esses que chegaram, eu tenho que aceitar algum deles, né? E pro homem é ruim também, porque quando o homem tem uma estratégia mais feminina, né, ou mais passiva, ele não quer ficar tomando toco o tempo inteiro, entendeu? Ele, não quer, sabe? Tudo bem. Então, ele quer ser escolhido também. Certo. Então, gera sofrimento dos dois lados quando você engessa, né? E quando você não dissocia o sexo biológico da estratégia. Então, não quer dizer que, por exemplo, isso é totalmente errado. Não quer dizer que você, por você não ter vontade de chegar nas meninas, de conversar na balada, você é gay. Tem nada a ver, nada. Isso é cabacice sua, sabe? Não tem nada a ver. É uma coisa do comportamento, a sua disposição comportamental. É um comportamento de exibição ou de escolha. Tá? Então, no gênero Homo sapiens, a gente é parecido com o pavão, mas mais ou menos um pouco diferente. Por exemplo, a estratégia do pavão. Você vê o pavão macho, aquele com rabão, todo bonitão, e a pavoa fêmea, que ela é meio sem graça, assim, ela é marrom e bem menor, né? Então, o que o macho faz? Fica rebolando pra fêmea e a fêmea escolhe, né? Então, no caso do pavão, sempre a fêmea escolhe. Sempre. Em geral, em média, essa estratégia do pavão, ela acontece no ser humano. Então, em geral, as mulheres escolhem, e em geral, os homens mostram os atributos físicos, ou sociais, ou relacionais, enfim, tá? Mas a gente tem uma flexibilidade maior. Então você tem inversões também. São totalmente naturais, não são disfuncionais e não são minoritárias. Tá? Não é uma minoria de pessoas que fazem isso. Tem muita gente. Tem muita mulher que quer ser mais ativa e muito homem que é mais de boa, que não quer ficar levando toco o tempo todo. E qual a relação entre isso e a química? Mas existe um estereótipo, de novo. É isso, é totalmente existe um estereótipo de que o homem é o ataque, né? Isso. O homem representa o ataque e a mulher a figura passiva. Que isso é totalmente construído e pode ser modificado e tal. Tem um substrato biológico, mas o substrato permite uma variação comportamental muito maior do que é vista. Então é uma questão social que tem que ser mudada, tá? E qual a relação entre isso e a química?
A química em geral acontece, isso é muito interessante, quando os dois escolhem. Esse é um ponto central, para quem já passou por isso sabe, que nem sempre a química é bidirecional. Então eu acho que rolou uma química muito grande com uma pessoa que para a pessoa não foi a mesma coisa. Sim. Tá? Em geral, quem demonstra que teve uma química melhor é em geral quem escolhe. Então, quando você se coloca numa situação em que os dois escolhem, então o cara escolheu estar com aquela moça, ou a moça e a moça também, ou o cara escolheu com o cara, a moça com a moça, enfim. Isso independe de sexo biológico, certo? Isso, e orientação sexual, independe. Quando uma pessoa de fato escolhe a outra e vice-versa, a chance da química aumenta exponencialmente. É a diferença entre escolher e aceitar. Quando um deles está aceitando, a chance de dar a química é menor. Tá? E aí, voltando nas métricas, né, dos trabalhos, tem uns questionários que foram desenvolvidos. O questionário em si não importa, mas a teoria por trás é interessante. Porque eles falam, tem uma linha de estudos que fala entre química entre amantes, né, entre pessoas que desenvolvem um relacionamento afetivo, e química entre amigos. Tem o que? Amor fraternal. Assim. Isso, tem o termo a química fraternal, que nos Estados Unidos é muito estudado em roommates, pessoas que moram junto na universidade, por exemplo. Porque você não escolhe, em geral, as pessoas que você vai morar quando você mora no dormitório. É meio que por sorteio. Então, você chega e descobre com quem vai morar. Isso, chega um dia, começou, né? E você não tem muito como escolher. E é difícil mudar. Então, tem uns trabalhos muito legais que mostram isso, que com 2 semanas de convivência, você já sabe se você vai morar com essa pessoa por até 6 anos. Com 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas você já sabe se... 2 semanas já sabe se rolou a química ou não. Isso, a química da convivência, né? Entre amigos. Agora já a química da convivência. Mas essa química se dá rápido. Certo. Então, de fato, o casar o santo com uma pessoa é rápido mesmo. Né? A pessoa tem que fazer um esforço medonho para, caso a química não tenha casado no começo, para mudar depois. Isso explica, então, casamentos que duram e que foram decididos em questão de meses, assim. Tipo, isso. Um casal que se conheceu e 6 meses depois já estava morando junto, resolveu morar junto. Não é a única explicação. Não é a única. Às vezes é desespero de alguém, às vezes tem outras coisas. Né? Tá, mas o fato de ter dado certo, o fato de durar depois. Assim, o fato de durar depois. Você diria que se eles esperassem 6 meses ou 6 anos, daria na mesma, assim? Então, se você supor que o dar certo é eles estarem juntos com qualidade, não é um casamento falido. Isso. Porque só sabe quem tá lá, né? Supondo que, de fato, que eles são felizes, pode ser que seja isso. Mas acho que a questão é menos... A questão é mais sobre a diferença, né, entre decidir... Porque você está dizendo que se em 2 semanas eu já sei, com uma boa margem de segurança, se vai ser bom ou não, né? Não é eu esperar 6 anos que vai me dar mais certeza, certo? Isso, exato. Esse é o ponto. Mas, de novo, você tem que ser sincero com você mesmo. Será que você está gostando da pessoa ou você sente que vai dar certo mesmo? Entendi. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. Porque o começo é a ocitocina ali na sua cabeça, né? E você tá curtindo, porque é uma coisa nova, vocês estão juntos, não se caia nesse engodo. Tá? Por isso que os estudos de química entre amigos são muito mais confiáveis. Certo. Você não tem um relacionamento afetivo, é a convivência mesmo, você consegue mensurar. Né? Então, por exemplo, se eu acho ruim deixar a louça na pia acumulada e outra pessoa não, isso já atrapalha. Entendeu? Já é um ponto de discordância. Então é fácil de observar. Quando é relacionamento afetivo, a química é mais difícil. Mas tenho que ter em mente que a química não necessariamente é bidirecional, ela é unidimensional, às vezes, mas o fato dela ser bidirecional, dos dois terem a química ao mesmo tempo, aumenta muito a chance do relacionamento ficar de longo prazo. Né? Esse é um grande preditor. Em estudos mais ligados ao sexo mesmo, em artigos que falam disso, quando as pessoas relatam essa química inicial do contato, aumenta o número de orgasmos femininos, por exemplo, de satisfação, né, com o contato. E aí essa satisfação, caso o relacionamento dure mais, ela se mantém constante por mais tempo. Isso acontece em todo relacionamento. Então, se você imaginar uma escala de 0 a 10, o relacionamento começa, caso ele comece bem, né, porque se começar mal já tá muito ruim, né, já desista, tá louco. A vida é uma só. Se a escala é de 0 a 10, sei lá, você começa com relacionamentos 8, né? Aí com o tempo vai diminuindo um pouco, né? É normal, é a convivência, conhece outras coisas, mas estabiliza no 5. E aí vai ficando, né? Mas quando... 5. Sei lá, vai de cada um. O 5, por segundo Altair aqui, então, é o topo da monogamia, é isso? Não, é que você está considerando 5 como meio. A monogamia chega no máximo a nota 5, assim. É que você está imaginando de um jeito muito cartesiano essa escala de 0 a 10. Tá certo. Mas o que eu quero mostrar não é que você estabiliza em 5, é que você diminui alguns pontos e estabiliza. Isso. Tá certo.
Tá certo. Alguns em 5. Outros em 7, outros em 3. Depende de cada um. Tá? Depende, esse gap Tem depende. aquele cara que tá no 1 faz muito tempo. Né? Estável pra caramba. Então. Quando existe essa química inicial, esse gap de queda é menor. Certo. Então fica no 6 ou no 7 por mais tempo, né? Aí tem um trabalho muito interessante também que fala que apesar da satisfação ser maior com o relacionamento com essa química inicial, isso não é um preditor de segurança do relacionamento. Então é um estudo bem interessante de criminalística que ele relacionou esse contato inicial, né, a química, com, por exemplo, uma maior ou menor ocorrência de violência doméstica. Ah, tá. E isso não se associa. Isso é importante. Então, o fato de você ter tido essa química inicial não necessariamente previne a chance de acontecer mais ou menos violência doméstica. Por exemplo. Porque isso é determinado por outros fatores, por exemplo, da história de vida dos indivíduos, da predisposição deles à violência, deles terem sofrido violência. E isso não diz respeito ao contato com uma nova pessoa. Isso é muito, muito importante. Faz todo sentido, né? Já que muitas vítimas de violência doméstica, né? Principalmente mulheres, né? Estamos falando de mulheres aqui especialmente, elas são vítimas de pessoas que aparentemente convivem muito bem com elas. Isso, né? e elas gostam muito, e pessoas, enfim, e pessoas de fora do relacionamento até estranham, né? Falam assim, nossa, mas eu não esperava isso dessa pessoa. Pois é, então... Mas são justamente pessoas próximas, né? Do convívio. Porque uma coisa é o afeto que você tem com aquela pessoa, outra coisa é a disposição comportamental do afeto. Então, a relação entre emoção e comportamento sempre não é 100%. Tem que tomar cuidado com isso também. Altair, voltando aqui à pergunta do Rafael. Tá? A gente falou muito sobre o tema, né? Mas voltando aqui à pergunta específica dele, que é biologicamente falando. Por que ele acha uma mulher atraente e um outro cara, né, não acha? Né? Então. Vamos supor que seja uma pessoa bonita, ou que possa ser considerada bonita pelos dois, mas para um é atraente, para outro não. Como é que é isso? Então vamos pensar em duas situações. A primeira é quando tem uma pessoa que é vista como bonita em geral. Um pode achar ela mais bonita do que a outra. Os dois vão ter interesse pela pessoa, necessariamente. Inclusive, a gente já falou sobre isso até em outros episódios, mas pessoas bonitas são vistas como mais inteligentes, por exemplo. Não que elas são, mas elas são percebidas como mais, né? Isso confere uma vantagem. Então, você gostaria de passar mais tempo com pessoas que são bonitas, né? Isso é normal. Mas quando você tem o caso mais específico é quando você tem uma pessoa que um indivíduo acha bonita e o outro não. Sim. Né? Então, esse é o caso mais interessante. Por quê? Porque toda vez que você faz uma avaliação física ou subjetiva de alguém, você está comparando ela com você mesmo. Então, você é a régua para o mundo. Né? E por isso que as nossas réguas são um pouco diferentes, né? Então por isso que esse problema do 0-10. Então para mim 5 não é muito, porque o 0-10 é diferente. A régua interna que a gente tem é diferente. Tipo, eu não quero uma coisa... Tem gente que pensa assim, eu não quero uma coisa pra mim que não seja 9, sabe? Eu penso diferente, falando, é impossível tudo ser 9, porque se tudo for 9, quer dizer que é tudo meio bosta, né? Porque você tá nivelando tudo por cima, né? Então 5 tá bom, sabe? Então... Depende de como a gente vê, né? O mesmo fenômeno. Certo. Então, mas você está dizendo que assim, nós somos nossa própria régua nesse momento. Isso, você é a régua para o mundo, né? Então, claro que essa régua ela é regulada socialmente, tem consensos, mas quando você escolhe outra pessoa como bonita ou feia, ou uma pessoa que você quer ter contato ou não, isso é uma escolha eminentemente individual, né? E é baseado na régua que você tem, então, nos atributos que você define como importantes, né? Ao longo da sua história de vida, ao longo dos seus relacionamentos anteriores. Por isso que você vê pessoas falando, pô, mas você sempre fica com os mesmos tipos de pessoa, né? Porque às vezes tem um atributo, um commodity, que tem um peso tão grande para aquele indivíduo, que ele coloca em todas as pessoas do mesmo jeito. Às vezes de uma forma disfuncional, às vezes ele gosta de um atributo que é ruim, às vezes de forma produtiva, ele gosta de pessoas com tal característica. O melhor exemplo para você pensar por que eu acho alguém bonito e outra pessoa não, né, assim, do ponto de vista afetivo, é pensar a noção de commodity, que a escolha não é mediada por uma coisa, mas por um conjunto de coisas, cada um com peso diferente. E aí esses pesos são diferentes em função do indivíduo, e aí por isso que quando eu olho uma pessoa, eu posso dar mais peso para umas coisas e você para outras. Logo, o resultado final para você é achar ela mais bonita do que eu. Certo. Então é assim que funciona. Mas no mercado de commodities, todo mundo tem uma régua padrão. Assim, isso. Né? Aqui você está dizendo que tem uma mistura entre uma régua padrão e uma régua individual. Isso, mas no mercado acontece isso também. Uma coisa é quando você tem, tipo, ações do Google. Todo mundo vai comprar e tal, mais ou menos, mas sempre vai comprar. Mas tem aquela ação da empresa do Zezinho da esquina, da ação do Zezinho da esquina.
que sempre tem um doido que vai querer comprar e tal, né? Vai especular mais, especular menos. Então, é a mesma coisa da lógica então, do mercado. você mediar tanto pela régua do mercado quanto pela sua régua individual, dos seus interesses atuais, passados e da sua expectativa futura. E a estratégia sexual reflete isso. Então, por exemplo, você tem que pensar numa matriz mesmo. Matriz de determinante, isso que você estudou na escola. Você tem que pensar numa matriz de valores. Ao longo da sua vida, essa matriz de valores vai mudando. Por exemplo, quando você tem 18 anos, você dá um certo peso para algumas coisas. Quando você tem 30, você dá outro peso. Então, é a sua matriz, tem os mesmos atributos, commodities, só que o peso deles vai variando ao longo do tempo. Isso é a estratégia sexual. Então, a sua estratégia é como você escolhe ou é escolhido por pessoas baseado naquilo que você oferece ou aquilo que você vê no outro, né? E esses interesses vão variando conforme o tempo. Então, por exemplo, por que você vê... Esse também é uma coisa altamente idiota, né? De estereótipo social. Por que você vê mulheres muito bonitas com homens feios, né? Depende do que é ser bonito ou feio, enfim, do gosto. Depende dessa matriz de commodities, né? Tem, às vezes, pessoas que não se importam com a beleza física ou dá um peso menor. Conseguem fazer isso. As mulheres são melhores nisso do que os homens. Isso é um traço geral. Então, o homem sempre dá um peso um pouco maior para a aparência física do que a mulher. Não que as mulheres não deem, mas dá um peso menor. E aí tudo bem. Mas a ideia é que conforme o homem, em geral, pelos estudos, ele tem uma estratégia sexual mais constante. Então você pega o homem com 18 anos, com 25, com 35, com 50, a estratégia sexual dele, se ele é mais ativo, mais passivo, o que ele escolhe é mais ou menos parecido. Pode mudar um pouco, obviamente, mas em média é mais ou menos parecido. Já a mulher varia bastante. Então a mulher tem uma estratégia sexual de um jeito quando é mais jovem, vai mudando quando vai ficando mais velha. A principal razão, assim, biológica por trás disso é porque a mulher tem uma limitação reprodutiva, né? Ela entra na menopausa, então ela aloca os recursos, o que ela busca, ao longo, tendo isso em mente, né? O homem não, a rigor ele tem a capacidade reprodutiva constante. Então, tendo isso em mente, mas não necessariamente de uma forma consciente. Não é consciente. De novo, é um commodity biológico. Então, é exatamente igual no mercado de ações. O cara que está na mesa de operação, eu vou comprar a ação da Google agora, ele não tem ideia de todos os indicadores na cabeça dele. A gente até tem em economia, em contabilidade, o cara que é grafista. E não fundamentalista. Fundamentalista é o cara que olha todos os indicadores e faz uma decisão mais racional, mais pensada do que ele vai comprar e vender. O grafista não, ele bate o olho no gráfico, caiu, vou vender. Subiu, vou comprar, sabe? Coisas assim. Então ele é mais imediatista. Isso reflete muito o pensamento que a gente tem. Tem pessoas que são mais fundamentalistas, que ficam olhando a pessoa, faz pergunta... o que você acha disso e daquilo? Vai coletando informação. Tem um cara que é grafista, bate o olho e é aquilo. E já decide. É exatamente igual ao pensamento de mercado. Quer dizer, a gente estava falando então que a química ela acontece necessariamente ou conceitualmente, vamos dizer aqui, a gente estabeleceu que a química tem a ver com aquele momento que rolou alguma coisa. Isso, física, imediatamente logo depois. Né? E não ficou só no platônico. Né? Isso. Mas a pergunta que o Rafael nos enviou, ela diz respeito ainda antes da química acontecer. Antes da química acontecer. Isso, que é quando a pessoa acha atraente ou não, né? Ou ele acha uma pessoa atraente, um amigo acha aquela mesma pessoa não atraente, né? Como é que se dá? A ideia é, se eu acho uma pessoa, pensando uma pessoa com valor médio, né? Que eu acho atraente, uma outra pessoa não tanto, ou não acha. O fato de eu achar ela atraente vai aumentar a probabilidade de eu sentir a química depois. Vai aumentar, mas não necessariamente da outra pessoa. Claro. Porque a outra pessoa tem a matriz dela, claro. É uma outra coisa. E a química a gente está considerando que aconteceu dos dois lados. Isso. Né? Quando aconteceu dos dois lados. Isso. E a química só vai acontecer dos dois lados quando os dois estiverem em uma situação de escolha. Quando um estiver numa situação de escolha e o outro de aceitar, a probabilidade é muito mais baixa. Então é isso, Altair. Acabamos o nosso episódio Quer Namorar Comigo. Basicamente. É o episódio mais Silvio Santos que a gente já fez até um. Agora que você falou, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.